alongadas. Elas têm um comprimento, elas são compridas, alongadas. A fibra cardíaca, ela apresenta ramos, ela é ramificada e são fibras curtas. Então, por exemplo, fibra cardíaca é alongada, ela tem um comprimento, ela é ramificada, ela se ramifica e ela é curtinha. Finalizei a fibra aqui é a fibra cardíaca. É diferente, por exemplo, de uma fibra alongada e comprida que não se ramifica. Por que eu estou falando que a característica da cardíaca é curta, ramificada e alongada? Porque quando a gente for falar de músculo esquelético, a gente vai ver que a característica da fibra esquelética é outra. Isso eu não vou falar hoje, vou deixar para falar na aula esquelética. Mas vocês vão ver que a gente vai comparar com o cardíaco. Então, a fibra cardíaca, ela é alongada, ramificada e curta. Elas têm comunicações, elas se comunicam e se aderem entre elas, né? Entre as fibras, através pelos discos intercalares. Já tiveram fisiologia? Já. Então, já devem ter visto que os discos intercalares, eles são as extremidades das células. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma fibra muscular cardíaca, ela vai se conectar, ó, com outra fibra cardíaca. Esse ramo de baixo já se conecta com outra fibra cardíaca que se interconecta com a fibra do lado de cá. E assim a gente observa que as fibras cardíacas, elas formam uma rede interconectada de células. E essas intercomunicações, elas são formadas pelas estruturas que nós chamamos de discos intercalares, que no desenho que eu fiz ele assim. Tá? Então aqui eu desenhei uma fibra, 2, 3, 4, 6 fibras cardíacas. A propósito, o nome fibra cardíaca, vamos dar um outro nome. Ela também pode ser chamada de cardiomiócitos. São cardiomiócitos, as fibras musculares cardíacas. Além disso, fibra muscular cardíaca, ela é uma fibra estriada. O que é uma fibra ser estriada? Quando eu olho na microscopia óptica, olho no microscópio aí, uma fibra cardíaca, ela parece que está toda escamadinha, ela tem um arranhadinho assim, ó, ela tem uns tracinhos dentro dela. É um efeito visual que a gente tem de umas estruturas que estão dentro dessa fibra. O que é que confere as estrias no músculo esquelético, ou na fibra muscular? Tá aí, é por aí mesmo. É a presença de filamentos contráteis. Só que esses filamentos contráteis da fibra estriada, elas estão paralelas. Quem lembra o nome dos filamentos? Actina e miosina. Tem os outros, tá? Mas os contráteis, a gente disse actina e miosina, que eu vou desenhar aqui. Actina em azul. A actina está aqui. A actina, ela fica ancorada no complexo proteico que nós chamamos de linha Z. Linha Z, ela é toda zigue-zague mesmo. Uma linha Z, outra linha Z. Ancoramos quem aqui, que é a
está aqui no meio, em vermelho, que nós chamamos de miosina. Essa estrutura toda aqui, nós chamamos de sarcômero. Tem outras proteínas, tá, gente? Aqui a gente tem legumina, tem titina, tem tropomiosina, tem troponina, tudo isso está dentro do sarcômero. Eu só resumi para mostrar os filamentos contráteis, que é a miosina e a actina. E aqui está o sarcômero. Os sarcômeros são sempre duas actinas para uma miosina? Não, são mais. Só que o sarcômero é sempre assim. Eu tenho a linha Z na extremidade, aí você tem os filamentos de actina entrando e os de miosina do meio para fora. Aí elas ficam paralelas umas sobre as outras. Isso é o sarcômero. Só que dentro de uma célula muscular, você não tem apenas um. Você vai ter uma série de sarcômeros um do lado do outro. Então aqui, se eu for desenhar mais sarcômeros, eu vou fazer mais linhas Z's aqui, de um lado e do outro. Vou ancorar a actina aqui, de um lado e do outro, da linha Z. Tá dando para entender como é aqui? A actina, eu desenhei. Você entendeu a linha Z? A miosina no meio. Professora, você repete a linha Z para mim, por favor? São complexos de proteínas que vão fazer a extremidade do sarcômero. Quem viu? Eu. Eles fazem o limite do sarcômero. É quem ancora, quem segura a actina e outras proteínas que ficam aqui dentro. Entendi. Então, sempre quando eu ver linha Z, sei que ele está delimitado ali naquele Ali é o espaço. sarcômero. De uma linha Z a outra, um sarcômero. Então, você está vendo 1, 2, 3. Eles 4 estão arrumados sarcômeros. em série. Entendi. Um do lado do outro. Obrigada. Então, o efeito visual do sarcômero, isso aqui é bem molecular. Para a gente ver, tem que fazer uma microscopia eletrônica. Tá. O efeito visual dessa arrumação do sarcômero na fibra muscular é a presença de estrias. Então, esses tracinhos que eu estou vendo na fibra, que eu desenhei aqui, é a arrumação dos sarcômeros. Vocês vão ver daqui a pouquinho eles aqui, tá? Na imagem. As estrias ali? Esses tracinhos fininhos que eu fiz. Então são as estrias. Então, a fibra ser estriada quer dizer que a fibra tem sarcômeros. Está faltando aí o núcleo dessa célula. Eu vou dizer que a fibra cardíaca, ela tem um núcleo, ela pode ser mononucleada, ou ela pode ter dois núcleos, que nós chamamos de binuclear. É a actina, professora? Actina. Então eu posso dizer que miosina. o sarcômero é o complexo de proteínas actina e miosina. Mais outros. Mais outros. É. Tem um monte de proteína aí dentro. Eu só desenhei elas duas, actina e miosina, mas tem mais. De contração muscular, né? Para contração muscular. Então eu vou desenhar aqui o núcleo dessa célula em azul. Então, ó, desenhei o núcleo, essa é mononucleada, essa eu vou fazer dois núcleos, essa é binucleada, aqui eu vou fazer outra binucleada, aqui eu vou fazer uma mononucleada, e assim vai, tá? Disposição dos núcleos tem. Disposição do núcleo, ela é monobinucleada, núcleo localizado no centro, lá dentro do cardiomiócito. Faz sentido o meu desenho para o que a gente descreveu? Certo. Muito bem. Vou voltar para os discos intercalares. Eu disse que os discos intercalares estão comunicando e aderindo os cardiomiócitos entre si. O que é que tem nesses discos intercalares que fazem essa adesão e comunicação? Então, aqui no disco intercalar, eu tenho que ter junções
uma célula e outra. O que é que garante a firmeza? Proteínas de adesão como desmossomos e o complexo proteico chamado de placas de adesão. A linha Z é a extremidade do sarcômero. Aqui é junções de adesão, desmossomos e placas de adesão. São proteínas que estão ligando um cardiomiócito com o outro. É o disco intercalar. Repete o nome pra mim, pra 10. Desmossomos. DAS. Aqui em cima é o disco intercalar. Eu vou até apagar o sarcômero, viu? Esse que é o nome que dá pra dentro. Desmossomos e. Licença, sarcômero, tchau. Não, e a outra vida? A outra o quê? E a outra? Esse tracinho preto aí em cima que tá com a seta. É as linhas Z? Não. É o disco intercalar. Tá aqui, ó. Desmossomos. Desmossomos. Isso aqui eu vou botar, ó. Então, o desmossomos e a placa de adesão são coisas que proporcionam as junções de adesão, não é isso? Beleza. Dos discos intercalares. Discos intercalares. Não, os discos intercalares são formados pelas junções de adesão. E essas junções de adesão são formadas por essas duas coisas. Beleza. E os discos intercalares juntam tudo. Isso é o disco intercalar, ó, igual. Disco intercalar, isso aqui no meu desenho ali que eu botei. Que tá no meu desenho aqui. Tá tudo projetado aqui. Também, então, se a junção é de adesão, é o que vai, ó, aderir os cardiomiócitos. Sim. Mas eu tenho que comunicar, eu quero passar uma substância de um cardiomiócito para o outro. Então, o que é que eu vou ter aqui? Junções comunicantes. Junções comunicantes não é a mesma coisa que junção de adesão. Adesão adere. Comunicação. Comunicação comunica. Perfeito. E quem são as proteínas comunicantes? Nós temos o que nós chamamos de conexinas. São canais que conectam uma célula com a outra. E aí você passa eletrólitos de uma célula para a outra. Estão também nos discos intercalares. Então, tudo aquilo ali está dentro do disco intercalar. Qual é o nome pro? Desculpa. Conexina. Você repete, por favor? Tá muito ocupado escrevendo, aí não escutei, perdão. Vocês vão repetir para ver se vocês entenderam. As junções comunicantes são compostas por essas coisas que as como Conexinas. conexinas. E o que são conexinas? São as coisas, são as proteínas que ajudam a fazer a comunicação, porque juntar é uma coisa e aderir e se comunicar é outra coisa. Então, basicamente, um é físico e o outro é para informação. Isso. Mas todos são proteínas, só que uma gruda e a outra abre o buraco. Ah, entendi. Tudo tá ali aonde? Conexinas. No disco intercalar. Os discos intercalares. Isso, ok. E aí você vai entrar na função do coração. Vocês viram que o coração ele é um órgão bastante muscular. Sim. E vocês viram que o coração ele faz o batimento, ele contrai e relaxa. Uicas. Átrio, quando contrai, o átrio todo contrai. O ventrículo lá embaixo, quando contrai, o ventrículo todo contrai junto. Eles têm uma sincronia aqui. As células atriais, quando contraem, é assim. Se o estímulo para a contração, o potencial de ação, chegou nesse cardiomiócito aqui do lado desse primeiro, vai ficar preso o potencial de ação e a contração somente para essa célula? Não. Não, o que essa célula que contraiu vai fazer? Passa o estímulo para as demais. É uma rede interconectada. Sim. Então você tem um músculo atrial composto por uma rede de cardiomiócitos conectados através de discos intercalares. Então, os discos vão garantir que o potencial passe de uma célula para outra e vai garantir que você na contração não solte uma célula da outra, funcionando como um sincício, todo mundo funciona junto. Isso significa sincício. Tá? Um sincício funcional. Então isso acontece no átrio e isso acontece no ventrículo. Tá? Então fechou aqui o cardiomiócito. Sim. Outra coisa que vai aparecer aqui, no músculo cardíaco,
você não tem um compactado de cardiomiócito, não é um bolo de cardiomiócito. Entre os cardiomiócitos, a gente vai observar um delicado tecido conjuntivo aqui, ó. Paralelo aqui de uma célula e outra. Então, cada fibra cardíaca, ela tem por fora um envoltório de tecido conjuntivo. Tá? Então, eu vou botar aqui tecido conjuntivo frouxo. E o que é que tem no tecido conjuntivo? Temos o colágeno, que são as fibras colágenas. E entre as fibras de colágeno, tem o núcleo de umas células que produzem esse colágeno. Como é o nome da célula do tecido conjuntivo que produz colágeno? Fibroblasto. Já falei dele várias vezes. E é nesse tecido conjuntivo bem delicado do coração que a gente vai encontrar pequenos vasos capilares sanguíneos. Então eu posso encontrar, ó, capilares. Eu posso encontrar artérias um pouco maiores, que são vasos musculares. Eu posso encontrar artérias neste tecido conjuntivo, que são ramos das artérias coronárias. Eu posso encontrar aqui também, se entrou artéria, tem que sair quem? Veia. Então, eu posso encontrar aqui também veias coronárias. Me Tudo perdi. bem com o músculo cardíaco? Então, O vermelho é o que mesmo? Vou resumir o que tem aqui. As fibras cardíacas são fibras alongadas, curtas e ramificadas, intercomunicam-se entre si através dos Discos intercalares. São fibras que possuem estrias, são estriadas, porque dentro delas nós temos Sarcômeros. Ela é mono Ou binucleada. O núcleo está localizado mais no interior da fibra, não fica na periferia, ela fica lá dentro. Em volta de cada cardiomiócito, a gente vê tecido conjuntivo frouxo, onde tem colágeno E fibroblasto. E dá o suporte estrutural para passar vasos sanguíneos. E tem os capilares, é isso? Capilares. Ah, beleza. Seu capilar é o vaso fino. E essa estrutura toda são as fibras musculares. Isso aqui, vamos ver no miocárdio. A fibra muscular é apenas o cardiomiócito. Mas ela não está sozinha, né, no músculo. Ela tem várias outras coisas em volta dela. Então é o tecido conjuntivo frouxo que dá sustentação para a passagem de veias e artérias, né? E estruturas no geral. Sim. Amigo, repete isso que você É falou, isso porque ele foi isso falou. que eu não entendi. O tecido conjuntivo é que vai dar o suporte para os vasos que estão aqui. Para não ficar solto. suporte para as estruturas. Então eu posso dizer que essa é a função dele. Isso. Ele é o cara, ele é o estroma. Perfeito. Então, amores, agora que a gente foi apresentado as fibras cardíacas e os seus elementos, no slide diz exatamente a mesma coisa que eu desenhei. Só que o que é que nós temos aqui? Um desenho um pouquinho mais parecido com o que a gente vê na lâmina, porém bem didático. Então aqui, ó, fibra cardíaca, estriada, mononucleada, núcleo central. Depois eu explico que é essa zona perinuclear em volta do núcleo. Tem os discos intercalares, porque é uma fibra assim meio avermelhada, ela é eosinofílica, ela tem uma cor forte, porque os filamentos contráteis, miosina, actina, elas se coram bem, aí fica com uma coloração forte Ficou bem na doido. musculatura. A presença de Bem doido, mitocôndria amiga, você dentro coloquei. da célula garante ATP para a célula ficar fazendo suas contrações. Também é um elemento organelo importante dentro dessa célula. E aí, como a fibra é uma fibra alongada, tá aqui na minha mão um cardiomiócito, ó.
ele comprido. Toda vez que eu corto o cardiomiócito ao longo do seu comprimento, esse é um corte longitudinal da fibra. Se a gente está com a fibra virada assim para vocês e faz um corte, Transverso. é um corte transversal. Se está mais ou menos, nem tanto para lá, nem tanto para cá, um corte oblíquo da fibra. E aqui nessa imagem a gente vê justamente esses cortes. Esse aqui é o corte longitudinal. As áreas que você está vendo, as linhas mais fortemente coradas, veja que tem os pontos, são os discos intercalares. Eles aqui mais se destacam. As estrias nem tanto. Abre mais a fibra onde vocês estão. Estão vendo que parece que ela está toda arranhadinha? Sim. Essas são as estrias. Tá. Estrias são os sarcômeros. E aqui mais forte, disco intercalar. Então, por exemplo, esse cardiomiócito aqui, ele vai daqui até aqui. Agora o estriado faz muito mais sentido. Você vendo assim. Tá? Ele vai de um disco ao outro. Uma fibra vai de um disco ao outro. Então você está vendo que tem uma do lado da outra. Uma fibra junto da outra. E aí o que está acontecendo em uma passa para a outra, que passa para a outra por conta dos discos intercalares. O oblíquo está aqui. Um corte meio todo sabe para onde vai, meio torto. E esse é o corte transversal. É no corte transversal que a gente vê bonitinho aqui o núcleo ó, mergulhado no centro da fibra cardíaca. Tá aqui outro, tá aqui outro. Mas observem que entre uma área de cardiomiócito e outra, tem um tecido branquinho aqui, ó, meio esbranquiçado. Vocês estão vendo lá, área branca? Esse é o tecido conjuntivo, que inclusive tem os vasos aqui, ó, representados. No corte longitudinal eu consigo ver os discos. E no outro eu consigo ver os... Polímero das mães. O melhor para ver disso Vocês não botam colorido? é o corte longitudinal. Mas esse você não vê. Aí ele conseguiu dobrar? Na parte branca, o núcleo aqui presente que não vai. Olha o desenho do cabelo. É verdade. Você brilhou no desenho. Eu acho que inclusive aquilo ali é mais anatomicamente correto do que isso aí. Só ligar. Quando você botar na prova, bota seu desenho, que eu vou saber melhor. Gente, o que é isso? Aí eu vou saber tudo. Ninguém vai errar. Agora se botar a lâmina já foi, não garanto. Parece uma criança. Mas agora o desenho dela. Vamos pro corte longitudinal. Esquece o desenho, porque foi só pra gente entender. Corte longitudinal, dá pra ver eles intercalar sim ou não. Pode ter o ID. Estão vendo que os tracinhos mais fortes? Enfiei na tomada. Esses são os intercalares. Se vocês botarem Deus no coração e forçar a vista, Dá pra ver as dá pra ver estriações. até as estrias. Dá. Se botar Deus no coração é ótimo. Sempre esteve, Ele sempre esteve, amém, é. Dá pra ver estria também. Nem Muito. sempre dá pra ver, viu? Mas existem. Aqui é a prova de que existe estria. Na no lâmina daqui dá pra ver? Tem uma lâmina que dá. Uma? Mas a normal não dá. Ah, tá bom. Aí vou mostrar qual é que dá pra ver que não dá pra ver. o núcleo aí, né? Aí do lado a gente teria um fibroblasto ou não? Pronto, então vamos lá. Esse núcleo, que é um núcleo maior, Sim. tem um montinho dentro, é o núcleo do cardiomiócito. Sim. Mas você está vendo que a área de núcleo perto dele está uma área vazia? Sim. Essa vida é fibroblasto ou não é? Sim. Então a gente observa que em torno do núcleo, tá vendo que eu desenhei de propósito o núcleo Você. Professora, Meu Deus. minimalista, minimalista. Eu não tinha colocado esse espaço, mas eu vou apagar aqui pra baixo. A professora. Essa área vazia perto do núcleo, você chama de zona. Poxa, professora, o meu tá em cima da estria. Apaga a estria. Não consigo mais. Deixa aí, então avisa aí. A estria você não existe aí não, viu? Zona o quê? Nuclear, em volta do núcleo. Sim, perfeito. Raciocina comigo com a natureza perfeita. Mas Você não botou o consigo. núcleo dentro de uma célula contrátil. Tá. Aí a célula quer contrair. O núcleo está aqui no meio, ó. Na hora que a célula contrair, o que ela vai fazer com esse núcleo? Apertar. Vai exprimir. Pode? Não. Não, Então vamos fazer uma área caraca. perto do núcleo que não tem Pra quando apertar, não proteínas coisar ele. proteínas contrárias. Para quando a célula contrair, Não esmagar o núcleo. preservar. Então essa área aqui é uma área com menos
miofibrilas e mais glicogênio nessa região. É uma área meio que protegidinha ali para o núcleo. Zona perinuclear. Aí o fibroblasto, o núcleo, ele realmente é mais escuro. Pronto, tá no mesmo lugar. Lembre que a lâmina ela tem uma sobreposição de tecidos. Então você pode estar o fibroblasto em outro nível. Mais pra frente ou mais pra trás você ainda pegou um pouquinho de núcleo dele. Então não necessariamente seria um núcleo binuclear nesse caso aí, né? Não necessariamente. Tem uns que dá pra ver bem. Esse aqui pode ser, pode não ser, mas a gente sabe. Sim. Quando a gente tem essas características, foi porque alguém pegou a microscopia eletrônica e isolou a célula e tá vendo ela bonitona, tá? Ali, dois, ó, binuclear, em cima. Essa é a zona? Em asterisco é a zona perinuclear. Só que aqui tem alguns núcleos mais achatadinhos e mais escuros que são núcleos de fibroblastos. Aí é de outro tempo, é de outra posição. Então já falei dos discos intercalares, eles são os locais onde uma cardiomiócito gruda com o outro e ele é bastante irregular, tipo interdigitações que acabam fazendo isso, ó. Tem um cardiomiócito aqui, outro cardiomiócito fez o disco no ponto dos meus dedos. Então, tem aqui, ó, placas de adesão, desmossomos e codexinas que vão fazer essas aderências. Esqueça isso de componente transverso e componente lateral, não fico pedindo não. Deus te Professora, abençoe. uma pergunta. Quando a gente estava estudando lá no primeiro semestre, a gente viu uma palavra chamada espaço virtual, que era basicamente uma área em que geralmente nem sempre ali aparece, né? Mas tipo, a cavidade da boca. Se estiver fechada, não tem a cavidade, mas quando está aberta ou sem inflar a boca, ela aparece. A zona perinuclear poderia ser uma, porque quando está contraída, ela não tem nada ao Não é redor? espaço não, porque ali ela tem glicogênio. Ali tem algumas Deixa o coisas. primeiro semestre lá. Não vai ter espaço. Ok, então, Você falou isso, então amiga? sempre tem alguma coisa ali. Não, quando você pensar em Deixa o espaço primeiro virtual, semestre você lá? vai estar mesmo, né? Ok, é. Isso. Então não é não. Ok, obrigado. Vou apagar o quadro, viu? Quem quiser tirar foto, tira logo. Aí eu fiz bem parecido. No grupo. Deixa eu ligar a luz. Cadê? Providencial, essa aula é a última, né? Pra gente ir pra casa com a autoestima. Não é? Não vou lembrar. Porque, amiga, como eu saio humilhada, Calma, contração muscular. aí vem ela pra trazer... Agora que a gente viu os cardiomiócitos e como se organiza o Eu músculo lembro cardíaco, a gente vai para o órgão coração. Que dá até hoje? 12, 13, Obrigada. 12 mais 20. Eu não lembro. Não sei não. Gente, é 12 mais 20. Oi, vida. Cadê a Camila? Amiga, Camila? Achei. Dando risada, tô variando. Meu Deus, ficou muito lindo. O meu tá parecendo um desenho mesmo. Então, vocês viram lá, como vocês já viram lá na bistonia, né? Então, agora pra mim é mais Ela fale como se a gente não tivesse visto. Pra mim é mais fácil, porque você já tem um negócio contado aí. Você desliga na actina. O coração, Na actina. ele tem 4 câmaras internamente. 2 átrios e 2 ventrículos por onde passa o sangue. Quando a gente pensa nas camadas do coração, a gente pensa de dentro para fora. Então a gente vai sempre pegar como referência a parte mais interna, ou do átrio ou do ventrículo, e traçar as camadas histológicas de dentro para fora. Do endocárdio para fora, exatamente. Então quando a gente for pensar no coração, como órgão, Tô nervosa. a camada mais interna, vocês já me disseram que se chama endocárdio. Miocárdio. Interna. Das veias, é. A camada muscular, por ter músculo, Miocárdio. de músculo, cardio de coração. Nós vamos colocar a camada muscular. Lisa.
Se ela deu um espaço, eu vou dar um espaço também, porque provavelmente ela vai desenhar lá, né? Com E certeza. por fora, depois do miocárdio, Deixa pra desenhar a junto. camada mais externa se chama Mas depois você Pericárdio. corta o negócio e puxa, né? O meu não. É verdade. cardio. Cardio. Só que assim como tem lá no pulmão, que vocês viram no semestre passado, que nós temos a pleura, que é a camada mais externa, e a pleura tinha 2 folhetos, lembram disso? Sim. Uma pleura parietal e uma pleura visceral. O pericárdio também vai ter os 2 folhetos dele. Um folheto visceral e um folheto Olha, tá brisando, né? paria. Tá. E daqui a pouco a gente desce pro pericárdio, que é a camada mais externa. Então vamos começar de elemento por elemento, camada por camada. Endocárdio. O endocárdio, dos tecidos que compõem o endocárdio, o mais interno, que tem contato direto com o sangue, é um tecido epitelial. Nós temos um epitélio aqui bonitinho, pavimentoso, ó, a forma da célula. Epitélio pavimentoso, formando uma única camada. Classifique esse epitélio. Epitélio pavimentoso simples. Como é o nome deste epitélio? Ele se chama endotélio. É o nome dado a essa camada de células que fica aqui, ó, em contato direto com o sangue que está passando aí por cima, né? No átrio ou no ventrículo. Embaixo, Endotélio. Epitélio Pavimentoso pavimentoso simples. embaixo desse endotélio, a gente observa que tem um tecido meio conjuntivo aqui, ó, tecido conjuntivo abaixo do endotélio. Como é que você vai chamar esse tecido conjuntivo? Ele tem o nome de tecido conjuntivo abaixo subendotelial. O volume é pra cima, não é isso? É, sanguezinho passando lá por cima. E nosso endotélio e nosso endocárdio é isso aí. Tem obrigatoriamente esses 2 tecidos, mais ou menos de um, ou pode aparecer outros elementos que eu vou mostrar daqui a pouquinho aí. Vamos descer agora para o Acaba que horas? Acaba que horas? Acaba que horas? do mais interno para o mais externo. Subendotelial, é? Eu acho que é. Não tenho certeza, eu queria saber. Isso. Isso é tecido conjuntivo Conjuntivo. subendotelial, né? Já sabe essa trouxa? Não. Acho que não. Professora, sempre Minha chefa. quando o Jorge Conjuntivo. Quando o Jorge ensinou pra gente sobre parênquima e estroma, ele falou que o parênquima sempre é aquele que tem a função principal do órgão, no caso, né? Aí, geralmente, o tecido conjuntivo sempre vai ser estroma, né? Que ele é só pra dar suporte. Tem algum que ele seja parênquima ou não? O músculo. O músculo. Boa, professora. É Boa. a parênquima dele. Verdade. Obrigado. Vamos descer para ele, inclusive. Tecido conjuntivo, que é, professora? Subendotelial. Subendotelial. Obrigada, vidas. São os risquinhos laranjas. Vamos para o miocárdio, que a gente já havia desenhado. Como é que são as células cardíacas, ó. Deixa eu ver se vocês reconhecem. Uau, já vi isso em algum lugar. Os miocárdios aí. Eu tô fazendo exatamente as cores que ela tá fazendo aqui pra ver se... Eu sou velho, eu tô fazendo preto e branco. Só que já levaram minha caneta, velho, a preta. Tá vendo? Não empresta Foi, não? mais. O povo já não devolveu. Que horror. Como é que eu vou falar? Me dê, é minha. Conheceram o meu miocárdio? Já. Muito bom. Lindo. Meio estranho.
Quer dizer, Piada, bonitinho. a senhora de coração nasceu. Então, fizemos aqui, ó, nossos cardiomiócitos, Subem no telhão, né? que estão no miocárdio. Além de cardiomiócito, a gente tinha dito que entre eles, ó, que tem aqui, tecido, conjuntivo, de novo, vou botar aqui, tecido, Conjuntivo frouxo. conjuntivo, entre eles aqui, ó, bonitinho, cardiomiócitos, só que agora eu vou apresentar o sobrenome desse cardiomiócitos. No miocárdio, você vai chamar esse cardiomiócito de cardiomiócitos Tracionais. contráteis. Contráteis. Parece redundante, né? Cardiomiócito contrário. Mas bote o nome deles, que são cardiomiócitos contráteis. Ou seja, é aqui no miocárdio que o cardiomiócito vai, ó, Tutu. contrair fazendo a sístole, relaxar fazendo diástole. Professora, essa coisa, as ramificações dele sempre são em dois, são em dois. É, normalmente são dois. Nossa, meu desenho ficou péssimo dessa vez. Sempre que eu falei que eu desenhava bem. Não é tão bom ter tecnologia que eu só faço copiar e colar. Cardiomiócito qualquer. Pode ser contrário. Agora eu já desenhei, né? É verdade. Perdão, erro meu. Os mesmos. As coisas a gente fala, velho. Eu vou falar hoje, outro daqui a pouco. Cardiomiócitos contráteis. Eu apresento outro cardiomiócito pra você. Cardiomiócitos contráteis são esse tudo? É o nome dele, cardiomiócito. Esse negócio todo? São vários cardiomiócitos contráteis ali. Ah, beleza, tá bom. Juntados por discos de. Como é o nome? Artérias e veias, ó. Discos decalares. Calma aí, Gente, pronto. isso é o miocárdio. A gente já havia desenhado antes, eu só fiz um resumo de outra cor. Tá. Mas a mesma coisa que eu desenhei antes. Depois da camada de miocárdio, descemos para a camada mais externa, que é o De laranja você escreveu o que ali, vida? Só pra saber. tecido conjuntivo. Ah, beleza. A mesma coisa do outro. Aham. Tá. Professor, então, meu cara é só. Não, subendotelial é a posição abaixo do endotélio. Aqui é tecido conjuntivo, tecido conjuntivo frouxo. Então, as principais características são tecido conjuntivo e vaso. De onde? E miocárdio. Não, o principal é o cardiomiócito. Cardiomiócito contráteis. Entre eles tem o estroma, que é o tecido conjuntivo, e os vasos que estão aqui. Mas esse não é subendotelial. Não, subendotelial é o de cima. É por causa da cor, pronto. Mas É tudo porque, bem. gente, o tecido é o mesmo. Mesmo tecido, por isso eu deixei a mesma cor aqui. Beleza. Epitélio, É só o frouxo que faz. o cardiomiócito que contrai. Ele acompanha o cardiomiócito. Sustentação. Ah, eu ia falar, faz contração. Não, quem contrai é o músculo. Então, o tecido conjuntivo contrai. E Não, aí, ele acompanha. acompanha a contração. Quem contrai é o músculo. Agora desce. Ah, então essas coisinhas ramificadas vão contrair e o músculo vai acompanhar essa contração dos coisas. O músculo é o cardiomiócito. Ah, total. É A porque. fibra muscular. Não, o tecido acompanha. Eu errei o nome. Então, o negócio contrai e o tecido. Tá ali pra dar o suporte. Beleza. Aham. Professor, aquele que você deu primeiro, ele é esse cardiomiócito contrário. É a mesma coisa. É esse mesmo desenho. É porque a gente O bugou um pouco. cardiomiócito é o mesmo. Aham. Tá? Foi só. Eu só botei o nome a mais. Foi esse nome a mais que fez a diferença no raciocínio. Segura esse não bote aí o contrátil dele que ele contrai. Tá. Agora vamos para o pericárdio. O pericárdio é o revestimento externo. O revestimento externo do pericárdio, ele tem um epitélio pavimentoso também. Olha o desenho do epitélio aqui. Desenhei o epitélio pavimentoso aqui embaixo. Um epitélio pavimentoso simples no pericárdio, aqui presente. Esse epitélio ele tem um nome. O de lá de cima do endocárdio eu chamei de endotélio. O daqui de baixo do pericárdio eu vou chamar de mesotélio. O mesotélio reveste as vísceras por fora. Esse é o mesotélio. Todo mesotélio é uma serosa.
reveste o que, professora mesmo? Víscera. Mesotélio reveste vísceras. E por Por isso fora. nós chamamos ele de serosa. Do mesotélio em direção ao miocárdio. Então, eu estou no mesotélio e vou em direção ao miocárdio. Eu vou ter outros tecidos de suporte. Então, que tipo de tecido eu posso encontrar aqui, ó? Nessa área de pericárdio, que está entre o músculo e entre o mesotélio, eu vou encontrar mais tecido conjuntivo, mais estroma. Sempre está presente, preenchendo as áreas, tecido conjuntivo. Quem gosta de comer coração de galinha? Eu. Amo! Ó, churrasquinho. Eu Tá amo. comendo coraçãozinho de galinha, vê aquele tecido por fora, todo amarelinho. Professora, a senhora parou pra pensar quantas galinhas morreram pra senhora comer um espetinho de galinha? De Que coração delícia. de galinha? Pena dela. As coitadas. Gostosas, viu? As bichinhas sabem ser gostosas. Não desperdiça, né, amigo? As bichinhas. Você usa tudo. Quando eu era pequena, minha mãe dizia que uma galinha tinha 5 corações, que eu ficava meio nossa. É, já tá trazendo ela. Professora, Então, o que é que você vê também no pericárdio? Bolinhas de tecido adiposo. É também no pericárdio que estão os grandes vasos coronarianos. Então, você vai ter grandes vasos, ó. Artérias e veias coronárias bem grandes. Você vê as maiores aqui. Artérias o mesotélio, ele é pavimentoso simples também, né? Eu não escutei. e veias. O mesotélio, ele também é pavimentoso simples. É. Se ele é meso, ele não é epitélio, ele é epitélio igual. Ele é epitélio. Ah, tá. Meso é só a posição dele, que é no meio. Tudo bem. Então, ele também é um epitélio. Na dúvida da colega, epitélio pavimentoso simples é o mesotélio. O que muda é a posição. Tá. O endotélio está para cima, o mesotélio está para baixo. E aí, meu povo, quando vocês veem na anatomia pericárdio, seroso, visceral, eu estou falando de quem? Eu estou falando desse mesotélio aqui, ó, que está mais próximo do lado do miocárdio. Mas a gente sabe que esse mesotélio lá na altura das bases das artérias e veia lá na base do coração, ele se reflete e forma uma outra camadinha aqui para fora, ó. Esse mesotélio, ele faz isso. Continua sendo mesotélio, mas agora ele não está grudado no miocárdio, ele está mais perto da parte externa. Esse também é mesotélio. Só que esse mesotélio aqui, essa foi a serosa, visceral, e essa daqui vai ser a serosa Pronto, também pavimentam sim, né? também pavimentoso simples, tá? Serosa parietal. Entre o pericárdio seroso visceral e o pericárdio seroso parietal, a gente tem um fluido aqui, ó. Ele pega essa curva por perto, eu perdi. Nós chamamos de fluido pericárdico. Então aqui tem o fluido Deixa eu fazer o desenho pericárdico. pra eu não Quando achar que você é tem tecido esse conjuntivo. derrame pericárdico, quer dizer que tem fluido acumulado nessa região, tá? Fluido pericárdio. Aquele negócio que parece uma uva, é o quê? Me perdi. É tecido adiposo, amiga. Gordura. O que eu tenho? Mulher, sente aqui, ó. Ó, sente Eu não aqui, cega. ó, esse negócio. Tudo bem com o meu pericárdio? Tá Tudo bem. lindo, professora. O pericárdio, então, tem dois folhetos. O folheto visceral, que é o que está encostando na víscera, e o de fora é o folheto parietal. Tá faltando alguma coisa no folheto parietal que eu sei que vocês viram na anatomia, que Tecido vocês conjuntivo, chamam de foi. pericárdio Grosso. fibroso. O pericárdio fibroso é aqui, ó. Ele fez essa volta, por quê? Me perdi. Assim, ó. Sabe por que ele é assim? Ele tava reto e ele faz um negócio assim, ó. Por quê?
pra mostrar que no meio tem um fluido do pericárdio. E ele continua. Continua. Então, tipo assim, vai ter em cima, mas vai seguir, vai pra baixo e tem um fluido no meio. É que um é visceral, o outro é o... Não, isso eu entendi, mas eu quero entender por que aquela borda ali. Faz. Essa borda aqui, por quê? Então, você tem o Assim, tá coração aqui? vital, Sim. dilatando e contraindo. Esse mesotélio, ele tá fazendo o quê um no outro? Isso. Deslizando. Este fluido está ali para lubrificar e permitir esse deslizamento com o mínimo de atrito possível. Professora, a pergunta dela era porque aquela curva entre o mesotélio e o outro, mas é por conta que deve ter alguma região que ele se dobra, né? Isso. Ok. É na base das artérias. Na base das Na artérias? base das artérias ele faz essa curva. Ele vem aqui aí quando ele chega aqui, ele se reflete para formar o pericárdio parietal. Ah, então Tem algum- sempre na base das artérias? Tem alguma parte que não seja serose, sim, uma camada de ventícia? Né? No coração, não. Tem que bicho. Nas bases. Só se for na artéria. Ah, tá bom. Que ele está pendurado ali. Ok. Mas o resto É serose. é o saco. É o saco pericárdio. Tá bom. Obrigado. Ai, mas chega cansei de desenhar. Deu pra entender a imagem? Agora eu vou seguir pro slide. Calma. Pera aí, amor. Pois é, professora, a gente não é tão Bebe talentoso. uma água. E vocês estão aí viajando. Dê mais um pouquinho. É porque eu tenho que desenhar e tenho que entender o que eu tô fazendo aqui, né? Ele realmente faz essa alça. Margem interna. Todos os lados, então. É uma conexão, né? Na área da base, onde tem as artérias, é ali que ele se reflete. Aí o resto é um saquinho. E aí ele prende ali, né? Revertir um pouco. Professora, que os desenhos era muito bom. Sai Aí daqui, eu não enxergo porra nenhuma. Amiga, fala não. É o quê? Desculpa por ter xingado, gente. Gente, então, isso aqui eu vou repetir tudo de novo agora, só mostrando as imagens, não da lâmina, tá? Tá. No slide aqui. na lâmina do isoplicante. Vem juntos comigo. De novo as camadas do coração. De dentro, que está aqui, ó, a cavidade está aqui e a área mais externa está aqui, nesse pedacinho de tecido endocárdio, com o endotélio e o tecido conjuntivo Saiu, professora. Tecido conjuntivo subendotelial. Depois a parte mais maçuda do coração é o miocárdio. Olha que bonitinho os cardiomiócitos representados e os discos intercalares. Perfeito. E a área de fora com 2 folhetos serosos. Eu tenho o pericárdio seroso visceral e o parietal. A serosa é o mesotélio, que é esse tecido pavimentoso simples. O mais externo é o parietal, tem a parte fibrosa, é o pericárdio fibroso, pericárdio seroso parietal, pericárdio seroso visceral e os elementos desse pericárdio seroso aqui, mais internos, que eu desenhei aqui, ó, como tecido adiposo, veia, tecido conjuntivo. Isso aqui está bem rico nessa parte visceral. Quando vocês forem estudar a lâmina e o tecido, o pericárdio visceral, ele vai receber um nome histológico chamado de epicárdio. Então, toda vez que vocês virem o nome epicárdio, eu estou falando de que área do coração? Pericárdio visceral. Ajudar no processamento dos folhetos. O pericárdio ele vai ser fibroso e visceral. Fibroso Seroso. é seroso, fibroso, e aí o seroso. O seroso se reflete. Assim, seroso para dois. Professora, vai numa palavra. Você falou o quê? Vai deslizar? Reduzir a dentro. É o pericárdio visceral. Eu acho que tá pronto. A pleura visceral. A pleura visceral equivale ao pericárdio visceral. Que no pericárdio eu chamo de epicárdio. Como é o nome do líquido? É fluido pericárdio mesmo.
Mas ele é também drenado por linfa, igual na pleura? Ele é o quê? Drenado pelas linfas, igual na pleura? Tem. Nunca viu? Tá bom. Obrigado. Eu sei que quem faz a manutenção deste fluido é o próprio mesotélio. É o próprio coração. O mesotélio. Mesotélio, isso. Pronto. Se vira com esse Sim. Outra coisa, a gente viu que do lado do coração, né, tem um aparelho mais espessa, né? É isso mesmo. do esquerdo. Ele, na verdade, vai ter mais células ou as células eles são maiores? Tem mais células, tem mais camadas Olha, dentro mesmo. de músculo. Ela falou. Não é maior célula, Carne não. A fibrosa. célula tem esse A tamanho, gente mas tem o cheiroso e o fibroso. Vou É só o passar, nome de um pro A outro. gente vê agora as estruturas. Tipo, é só a classificação que você dá de nome. Ó, coração, senão a gente não vai ver microscopia, viu, gente? Pelo amor de Deus, vamos nessa. Coração tá aqui, beleza? Ó, base do coração é onde estão os átrios. Ápice do coração é o ápice ventricular. O coração tá deitado aqui mais ou menos assim. Então, o que é esse corte histológico, né? Essa aí é a realidade. A gente vai pegar esse coração, partir ele aqui de bandinha, um átrio e um ventrículo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Vamos descer aqui, deitar, átrio e ventrículo, e vamos projetar ele na lâmina aqui. Então, onde é que está o átrio? O átrio está daqui para cá. Onde está o ventrículo? Deste ponto para cá. Sendo o músculo a parte mais carnuda, né, grande, a camada mais espessa do coração, onde é que eu estou vendo coisa mais espessa aqui? Miocárdio. É esse tecido mais paradinho. Isso é miocárdio. Aí agora eu tenho que identificar cadê o endocárdio e cadê o epicárdio. Eles estão aonde? O epicárdio é onde eu vejo os grandes vasos. Tem um vaso aqui que está me chamando a atenção nessa área branca, ó. Yes. É uma artéria coronária. Então, se eu tenho uma artéria deste tamanho nessa área branca toda, eu sei que tudo isso aqui pertence ao epicárdio, que é o pericárdio visceral. Assim, aqui os átomos, É, isso. O endocárdio é tão pequeno que não dá pra ver, né? Aí. E uma coisa que também me define o limite de átrio e ventrículo é essa linguetinha saindo aqui. O que é isso? Quem já viu a anatomia do coração Uma sabe que válvula entre átrios e bem ventrículos nós temos Válvulas. as válvulas cardíacas. Então, as esse válvulas. negócio que está se projetando aqui é um pedacinho de uma válvula cardíaca. Então, deste ponto para cima, o músculo é atrial. Deste ponto para baixo, músculo ventricular. Então, no caso, seria uma válvula, né? Que só uma. Válvula. Válvula é o conjunto. Válvula é um conjunto de válvulas. Então, ali é só uma, né? Aqui, ó. Aí é só uma, né, professora? Aqui só tem uma, mas Então, se aí você pegou no ventrículo esquerdo, tem duas, né? São Isso. duas válvulas, que é mitral. aham. Então, aí tem uma só. A histologia a gente não vai conseguir preservar, então bonitinho umas duas, tá? Infelizmente. Vou passar para a gente ver detalhes do endocárdio. Se aqui embaixo é o epicárdio, o meio é o miocárdio. O endocárdio ele deve estar aproximadamente aqui em cima, ó. Então, se a gente ampliar essa região, o que é que a gente visualiza? O endocárdio composto de endotélio, epitélio pavimentoso simples, e o tecido conjuntivo subendotelial logo abaixo. Nessa imagem, nesse tecido conjuntivo subendotelial apareceu mais coisa. Apareceu fibra muscular, além do colágeno que eu já tinha falado. Tem fibras elásticas. Pode aparecer nesse tecido aqui. O básico é o quê? Epitélio e tecido conjuntivo subendotelial. Do pontilhado para baixo, a gente já começa a ver a característica das fibras musculares. O miocárdio é embaixo, tá? De novo aqui em cima, ó, um tecido diferente, um tecido aqui embaixo. Estão vendo a característica aqui, mais ou menos, do miocárdio? Então, onde é que está o endocárdio? Opa! Esse filete lá em cima. E miocárdio é daqui para baixo. Vocês estão vendo que entre o endocárdio e o miocárdio apareceu um negócio esquisito? Tá vendo que aqui ficou em branco? Pode aparecer aqui entre o endocárdio e o miocárdio um negócio diferente. Eu vou desenhar aqui agora. Se ela deixar um espaço, deixe também. Você deixou? Não, eu deixei, né? Já grudou. Você não
não aprendeu com o núcleo, Mas pode Bárbara. mudar. A maioria das vezes a gente vai ter grudado assim mesmo. Só que vão ter áreas que vai desgrudar. E aí nessa área, quando desgruda, vai aparecer alguém aqui dentro. Que eu vou desenhar e quero ver se vocês vão reconhecer. Mas é em vivo ou na astrologia, professora? Em vivo. Minha carta não é o contrário. Mas tá muito grande, né? É, minha carta especializada, né? Cada criança especializada. Eita, professora, não deixei espaço não, é agora. Cada criança especializada. Poxa, assim, você tá no tablet. E eu desenhei aqui, você já me respondeu quem é? Cardiomiose. Mais grande, né? Mais Bom, grande, né? Mas grande, né? Não mais grande. Maior não existe. Mais grande, né? É grandão mesmo. Ele é bem grande, eu vou desenhar só umas pedrinhas assim. Ele é diferente do contrário. Ele não é contrário. Mas é o cardiomiose. Ah, por isso que tem sobrenome. Faz sentido. Então, vamos lá. Você vai chamar essa célula De cardiomiócito e ócito não contrátil. autorritmo. Não contrátil. É porque tem um contrátil, ele falou não contrátil. Esse até contrai, mas ele não é especializado Não é em a ficar função, fazendo né? sístole e diástole. Uhum. Esse é quem vai, ó, Ele é grandão assim mesmo? gerar e conduzir impulso Elétrico. 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 Então, quem a gente está vendo aqui? Ele é o sistema de Nem pra dizer que é especializado, não, porque não tem nome especializado. Ele é um cardiomiócito especializado em gerar e conduzir impulso elétrico. Os nós sinusais é o O sistema nome. de Purkinje, ele é assim. E ele se localiza. As células, as fibras, é chamar de fibras De pouquinho. de Purkinje, elas se localizam aonde? No ventrículo, nessa zona entre o endocárdio e o miocárdio. Essa zona onde está o sistema de Purkinje, nós vamos chamar de zona que fica abaixo, sub do endocárdio, né? Zona subendocárdica. Professora, Pode aparecer, pode não aparecer. Quando aparece, a gente vê Purkinje ali. Quando não aparece, não tem Purkinje, só tem o miocárdio, né? Direto lá embaixo. tem alguma coisa que diferencia ele além da localização e do tamanho? Não, só isso. Só isso? Aff, Localização e tamanho. tá bom. Então ele é grandão. E nem sempre não, aparece. Mentira, localização, tamanho e cor. A cor é Ele mais clara. Mais clara? Ele é Tá mais bom. clarinho. Como tá ali na figura, ó, o asterisco tá vendo que tá com rosa mais claro do que o miocárdio? Então Sim. ele é grande. A salvação de câncer. Aquele é só um? Ah, não. Não, Ele tem é grande, alguns, claro. mas você consegue ver que a célula, esse é o corte transversal Aham. dela, isso aqui é uma célula grande. Ó. Ah, é muito maior, né, então? Muito mais fininha. Ah, vou saber. E dá pra ver o estriado melhor, né, nela? Eu achei, pelo menos. É, alguns dão pra ver melhor. Outros não dão. Ok. Para estudar time. Cardio. Gente, eu tô no cardio. Beleza, meu povo? Beleza, mano. E alguém tira foto pra mim do quadro, por favor, que aqui não consigo tirar. Tá? Autorritmia. Ela tirou, dessa parte ela não tirou, não. Só vai Calma que não vou escrever mais. Vai escrever. Sístole e diástole. Esse é o contrátil. O autorrítmico não é só Purkinje. Purkinje ele fica aqui, nessa posição, subendocárdio. Mas todo o sistema que Ixi, gera meu caderno tá impulso também parecendo um vai ser caderno de rascunho. cardiomiócito autorrítmico. Então, além das fibras de Purkinje, que outras fibras são autorrítmicas? Você vai ter, ó, nódo Sinusal. sinusal, sinoprial. Também quem é autorrítmico? Nódo AV, que é o nódo átrio Ventricular. E além disso, também quem é cardiomiócito autorrítmico?
Feixes de Isso. isso. Todas essas células são cardiomiócitos modificados. São cardiomiócitos com a função de gerar e conduzir potencial elétrico. Qual? Todos são cardiomiócitos É modo AV? alopísticos. Hã? Modo AV? Átrio ventricular. É atividade de geração, condução e contração. Tudo isso faz aquela curva acontecer. Ele continua sendo alugado no mercado de corpo. Também, só que ele é mais hipertrofiado do que o de baixo e ele é mais clarinho. Que aí é acostumar com a visão. Aí vocês vão ter que ver nas lâminas como é o cardiomiócito contrátil e como é o cardiomiócito autorrítico. Aí, de novo, agora tá bem feia essa imagem, mas deu pra ver a diferença da cor do cardiomiócito autorrítico, o tamanho e a cor. Ele é mais claro, mais pálido e mais hipertrofiado. Mais no mesmo miocárdio, tudo bem com a imagem do miocárdio longitudinal. Estão vendo as setas apontando para os discos intercalares, muito bem. E aqui é o cardiomiócito cortado transversalmente. Tá Não precisa incrível. ficar olhando na imagem, o que eu quero que vocês saibam, e aí a gente sai da caixinha, né? Porque a gente acha que só tem um tipo de cardiomiócito, que é o contraste que faz sístole e diástole. Mas aí a gente percebe que existe o que gera e conduz potencial elétrico, que é o autorrítmico, e nós temos cardiomiócitos que são especializados em sintetizar hormônios. Já ouviram falar no peptídeo natriurético atrial? Não. Não. Então, é um peptídeo produzido pelo coração quando tem aumento de volemia. Ele percebe que tem muito volume de sangue passando, aí ele quer liberar hormônio para diminuir esse volume. Tá? Então, a gente tem também células produtoras de hormônios que são cardiomiócitos. E tá aqui a porcentagem deles, né? 95% de contrátil, 3% de condutor e 2% dos cardiomiócitos do nosso coração são secretores de hormônios. Legal, cara. E para finalizar, a gente tem aqui o pericárdio, que é a parte final, né, o revestimento externo, que tem a parte fibrosa do pericárdio parietal. Uhum. E nós temos a parte serosa, que é ela que se reflete formando os dois folhetos. O folheto parietal, que é o mais externo, e o folheto visceral, que é o mais interno. E o epicárdio é a parte que está aqui, ó, mais visceral. Não estou escutando. Entre as serosas, entre o mesotélio, que é o seroso, visceral e parietal, tem o fluido pericárdico que vai permitir o deslizamento desses dois folhetos, tá? Durante o movimento. Então vamos se contextualizar aqui em cima, ó, um pouquinho de miocárdio, o finalzinho do miocárdio do coração. E aí todo esse tecido até a serosa, o mesotélio aqui, ó, é o epicárdio. O que é esse tecido todo branquinho, esburacado que a gente vê? Aqui dentro, ó. Isso não é miocárdio, não confundam com alvéolo, tá? Do pulmão. Isso aqui é Meu Deus, parece muito, professora. tecido adiposo. Só que ele não é conectado com o alvéolo, né? Os alvéolos, eles eram interconectados, né? O que é essa bolota grande Isso e é uma uma bolota maior aqui? artéria e veia. Nós temos vasos sanguíneos, vamos ter aula de vaso na semana que vem. Por que a veia tá maior que a E artéria? o negócio, porque é assim, Ah, eu vou explicar semana que vem. tá bom, perdão, professora. E o que é isso aqui? Feixes nervosos. Aí é aprender a visualizar com as lâminas mesmo, tá? As estruturas. Foi e paramos aqui. Eu acho que eu vou mostrar a lâmina aqui para vocês se orientarem aí, tá? Que horas são? Cedo ainda. 5 e 10. Se quiser reforçar, fazer uma revisão aí, dá. Grandes vasos é hoje ou é semana que vem? Vamos lá, a lâmina agora. Vai ficar à vontade. History Só Guide. se deixar. É, alguém tira foto do quadro, por favor? Eu acabei de falar. Eu queria pedir desculpa, porque